As relações internacionais tratam de assuntos políticos, econômicos e sociais. Elas podem ajudar a resolver conflitos ou promover negociações. E este é o tema do programa Gestão Eficaz de hoje, Relações Internacionais. Para conversar sobre este assunto, nós convidamos um especialista na área. Está conosco o professor José Ricardo Martins. Olá, professor, bem-vindo ao programa. Obrigado. O professor José Ricardo Martins é mestre em Sociologia e em Relações Internacionais, é especialista latino-americano em Políticas Públicas e Avaliação da Educação Superior, especialista em Geopolítica e Relações Internacionais, possui MBA com ênfase em Marketing Internacional, curso realizado pela Université Catholique de Louvain, na Bélgica, e é especialista em Comércio Exterior, também com curso realizado na Bélgica. Possui graduação em Filosofia. Hoje é diretor da NetLíngua, Treinamento Empresarial e Consultoria, tutor de pós-graduações e MBAs da Unicid e pesquisador do Núcleo de Pesquisas em Relações Internacionais da Universidade Federal do Paraná. Professor, para começar essa nossa conversa sobre relações internacionais, eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre o profissional de relações internacionais. Quem é esse profissional? Como ele atua? Olha, Paula, o profissional de relações internacionais é alguém que, de certa maneira, como também o meu currículo, como você falou, era bastante extenso, com áreas de formação bastante diversas. A mesma coisa, o profissional de relações internacionais, que o mercado está pedindo hoje, deve ter uma formação bastante diversificada e também extensa. Por quê? Ele precisa conhecer história, geografia, economia política internacional, direito, sobretudo direito internacional, né? Então, isso são elementos essenciais para um profissional e não esquecer que ele precisa falar, se comunicar. Então, é lógico que as línguas não são um fim em si, mas é um meio de trabalho, é a comunicação que ele vai precisar para trabalhar nos dias de hoje. Para as empresas e para as demais organizações, qual a importância de contar com um profissional internacionalista e no seu quadro de funcionários? Olha, o internacionalista é uma pessoa que tem uma formação bastante genérica, mas ampla. Então, ele vai assessorar a empresa nos seus diversos setores para que ela possa fazer melhores negócios internacionais. Por exemplo, ele vai assessorar a área jurídica da empresa. Ele não vai entender de leis tão especificamente quanto o advogado, o bacharel em direito da empresa, mas ele vai alertar sobre novas legislações, né, que acontecem nos diversos mecanismos internacionais, né, como a OMC, como a FMI. Ele vai estar atento ao que está ocorrendo e vai orientar as mudanças jurídicas que acontecem no mundo. Então, ele vai também orientar a área comercial da empresa. Ele vai deixar a empresa consciente das diferenças culturais que é preciso ter com relação ao produto, à embalagem, com relação a como fazer a comunicação para um determinado mercado. O mercado árabe é diferente do mercado sul-americano, que é diferente do mercado asiático, que por sua vez também é diferente do mercado europeu ou norte-europeu e assim por diante. Então, essas diferenças que o profissional internacional ou internacionalista vai orientar a empresa que possa fazer os seus negócios então e conseguir trabalhar bem no mundo de hoje. Por exemplo, o mundo está sempre numa constante revolução, de certa maneira, né? E essas mudanças geopolíticas, esse internacionalista, ele consegue captar o que está acontecendo no mundo com mais antecedência e vai orientar a empresa para que ele possa agir de forma estratégica, planejar o seu envolvimento, a sua entrada no mercado. Pode ser que haverá problemas em termos de logística, de instalação. Então, ele vai ter essa visão macro, ampla, que deixará a empresa mais tranquila e mais consciente de todas as dificuldades que possa encontrar. É um profissional que precisa estar sempre atualizado. Como esse profissional tem acesso a essas informações para estar sempre por dentro do último acontecimento? Ótima pergunta, Paula. Esse profissional, ele precisa sim estar sempre atualizado. Não, em hipótese alguma, ele pode parar achando que concluiu a sua graduação, a sua especialização. Não. O mundo está se transformando de uma forma nunca vista antes. As mudanças ocorrem de forma muito concentrada com a globalização, os mercados tornaram-se pequenos, né, as distâncias, né, diminuíram, as comunicações estão aí para ajudar as empresas a se comunicar, estar em permanente contato com qualquer mercado, não importando
equidistância. Então, esse profissional, ele precisa estar atualizado. Como? Ele precisa, então, em primeiro lugar, saber outras línguas, precisa ler, precisa participar de blogs, precisa de grupos de discussão. Então, desta maneira, ele poderá trazer as novidades, ver, perceber o que está acontecendo no mundo e comentar, discutir e ajudar a empresa a preparar. Por exemplo, né, o mundo árabe, com todas essas revoluções que estão acontecendo nos dias de hoje, se acha que é só isso. Não, mas hoje de manhã, eu lendo no site da Al Jazeera, a televisão árabe, e tem uma notícia lá que me chamou a atenção, que Israel está se preparando, isso uma divulgação feita por um agente da CIA americano, aposentado, que divulgou esta semana no programa de televisão nos Estados Unidos, em Los Angeles, que Israel está se preparando para atacar o Irã. Ou seja, é um conflito, apenas essa possibilidade, essa notícia que começou a se espalhar no mundo, né, se é real, verdadeiro ou não, gera muitos questionamentos. Então, gera impacto em muitas empresas, em muitos países também, né? Exato. Então, os países, as empresas que têm negócio nesses dois países, né, nessa região, vai de uma forma muito importante, vai impactar os seus negócios. Então, o que eu fiz? Eu acionei meus grupos de discussão pelo mundo para ver se isso procede, se isso é verdade, o que eles acham dessa notícia, e pedindo a opinião deles. Então, são pessoas na Inglaterra, na França, Estados Unidos, que hoje, depois, ao chegar em casa, eu vou consultar meus e-mails e vou também compartilhar a opinião dos outros especialistas pelo mundo. Então, é assim que deve um profissional, um internacionalista, trabalhar hoje. Deve, então, trabalhar em rede. Este é o segredo. E a internet, então, hoje é a grande aliada desse profissional. A internet é básica, né? Como saber ler e escrever o beabá, né? A internet hoje é isto. Sem internet nós não podemos mais trabalhar nem viver nesse mundo globalizado de hoje, sobretudo para quem é um profissional das relações internacionais. Além disso, esse profissional precisa também beber de fontes seguras, claro, de jornais importantes, né? De importante peso acadêmico que estão disponíveis no mundo de hoje. Então, são dessas fontes que a gente temos que estar em constante contato e assim nos atualizamos. Professor, o Brasil já tem uma história longa em relação às relações internacionais. Queria que o professor contasse um pouquinho do início das relações internacionais, desse histórico aqui no Brasil. Olha, o Brasil, de fato, conseguiu ser um ator respeitado no mundo das relações internacionais por sua diplomacia. O Itamaraty o Ministério das Relações Exteriores, é um órgão respeitado mundo afora por seu quadro. E esse quadro de altíssimo nível, como o Rui Barbosa, o famoso Águia de Haia, né? E o Brasil teve importância estratégica também na formação da Liga das Nações, depois das Nações Unidas, né? Então o Brasil foi sempre respeitado, porque o Brasil é um país, é um ator que congrega, que agrega, e isso, e com a sua diplomacia altamente capacitada, que ainda é hoje, e no mais, o importante também que se diga, o Brasil possui uma linha de atuação que ela é constante no tempo e na história, com poucas modificações, adaptações, e isso é muito bom, cria muita dá uma credibilidade ao país. Tanto que há pouco tempo atrás o Obama falou para o Lula, né, reportado isso pelo o ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, falou que o presidente dos Estados Unidos, Obama, falou para o Lula, é muito bom que você consiga falar com outros, né, outras pessoas, outros países, que eu não consiga. Porque o Brasil não se porta de forma hegemônica, alguém que vai mandar, dizer faça assim, faça assado aos outros países. Não, o Brasil se põe como uma potência média, uma liderança regional, e então não existe aquela posição de mando como tem os Estados Unidos. Então ele é ouvido, ele pode conversar mais facilmente com outros países, com outros atores na cena internacional. Que ótimo. Nós estamos conversando hoje com o professor José Ricardo Martins sobre relações internacionais e atualidades. Você que está nos assistindo, não saia daí. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas,
que envolve todos num mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar, é preciso aprender o tempo todo. Pois a estação é tão diferente do que existe por aí que nem deveria ser chamada de escola. É mais do que isso. É uma experiência de vida. Aqui você não tem professores, mas facilitadores, sempre prontos a estimular o debate, a descoberta e o networking, que não é somente a troca de cartões, mas a troca de ideias. Desta forma, transforma cada minuto em um momento único. Walter Longo, líder do marketing nacional, assim se manifestou. Mas é a primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer essa escola. E eu confesso a vocês que deu, ao mesmo tempo, dois sentimentos bons: inveja e orgulho. Né? Orgulho por ser brasileiro e inveja de ver uma obra tão grandiosa como essa feita em Curitiba. A gente separa normalmente as pessoas em dois tipos de pessoas. As pessoas que pensam como Circo Garcia e as pessoas que pensam como Cirque du Soleil. Essa escola pensa como Cirque du Soleil. Essa escola pensa grandiosamente, né? Tem uma visão grandiosa dela. Então eu queria nada mais do que dar os parabéns a vocês, dizer que eu fiquei morrendo de inveja e morrendo de orgulho. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. Estamos de volta, conversando hoje sobre relações internacionais com um professor especialista no assunto, professor José Ricardo Martins. Professor, a gente já falou sobre o profissional e eu gostaria de saber agora quem são os outros atores internacionais dentro das relações internacionais. Olha, o ator mais importante das relações internacionais são os estados, nações, são os países. São eles que decidem a maior parte das decisões que há no mundo, né? Então essa é uma visão um tanto realista, falando em categorias, né, em teorias das relações internacionais. A teoria realista diz que o Estado-nação é o ator central, mas hoje nós caminhamos por uma outra questão. O Estado-nação é um ator importante. Outros atores são também muito importantes, que são as ONGs, as mais diversas, são milhares de ONGs que existem, né? Para cada segmento, natureza, animal, para cada animal tem sua ONG específica, ou para cada minério também, hoje em dia está se tendo uma ONG muito específica. Então, é um setor também muito segmentado, ou seja, está se profissionalizando também, né? E além das ONGs, né, não podemos deixar de mencionar aqui as Nações Unidas, né? As Nações Unidas com as suas diversas áreas de atuação, como a Unesco, a FAO, onde nós temos agora o José Graziano, que é o seu diretor-geral. Brasileiro, né? Grande conquista para nós. Essa conquista foi uma política, realmente uma corrida, quase que como uma corrida presidencial. É feita uma política e também politicagem, de certa maneira, nos bastidores, né? E o Brasil, até o ex-presidente Lula esteve envolvido na conquista dos votos, porque tem que ser voto a voto, né? O professor citou em questões anteriores a importância de compreender a cultura de outros países, que isso pode facilitar até em caso de negociações entre empresas. Existem culturas muito diferentes no mundo, por exemplo, a asiática é muito diferente dos árabes. Para as empresas que estão iniciando esse comércio com outras empresas fora do Brasil, quais seriam suas dicas, que cuidados tomar para não cometer gafes e para até não perder negócios? Ótima pergunta de novo, Paula. De fato, essa é uma questão que não se dá a devida importância. Se acha que apenas falar uma língua é o suficiente para que um profissional possa fazer negócios internacionais, possa estar na cena internacional. Não. Aí muitas vezes que se engana. Quanto melhor um profissional fala uma língua estrangeira e dialoga com seu interlocutor internacional, se espera também deles menos gafes culturais e interculturais. Por isso, lá na NetLingue, nos nossos cursos, né, não são apenas cursos de idiomas, mas como fazer negócios, práticas de negócios internacionais. E essa questão da interculturalidade é um fator muito relevante no mundo de hoje. Então, o brasileiro, pelo fato de ter uma personalidade muito aberta, muito jovial, muito
De contato físico. De contato físico. E aí pode ser um problema também. Ele abre portas, sim, é possível, mas, por outro lado, ele invade o espaço do outro. Então, o brasileiro, muitas vezes, comete o que nós chamamos de muitas gafes interculturais. Por exemplo, um fato real. Uma empresa aqui de Curitiba, da região, foi contado por uma pessoa da área de RH que ela e o chefe estavam em treinamento nos Estados Unidos. E ela estava, como não sabia muito bem o inglês, ela estava um pouco cansada, cansa-se quando a pessoa não fala muito, não entende muito a língua, cansa-se mais fácil, o treinamento era todo em inglês. Ela sentou lá na hora do coffee break, tomando o seu café e os seus biscoitinhos, e observando e descansando. E observando o chefe dela fazendo uma verdadeira dança em torno da sala com o seu interlocutor americano. Por quê? O chefe dela avançava em direção ao americano. O americano dava um passo atrás, ele sentia que estava sendo invadido na sua individualidade. A sua bolha invisível, né, que se estabelece, que deve haver ao menos 1 metro de distância para falar com uma outra pessoa, para dialogar, o brasileiro não respeitava isso. E o americano dava um passo atrás. Eles deram 2 voltas em torno da sala de café e o pior é que o brasileiro nem percebeu. Então, são coisas simples, mas acontecem. Então, há questões ligadas ao tempo, ligadas aos países árabes, muçulmanos, por exemplo, a questão de dar as mãos, né? Um outro fato real também. Um brasileiro estava fazendo negócio lá num país árabe no norte da África e estavam se acertando, concluindo já uns negócios, então saíram para almoçar, o anfitrião árabe convidou o brasileiro para almoçar e saiu na rua, pegou na mão dele, deu a mão, porque achava que já tinha tido confiança no outro, etc. Então, estava até estendendo a sua amizade ao brasileiro. No entanto, o brasileiro achou aquilo esquisito e não aceitou. Fez esse simples fato, atrapalhou um pouco, sim, no andamento das negociações. O árabe sentiu que o brasileiro não estava confiando nele, não estava... então, foi de fato, assim, algo simples, mas são questões que atrapalham. Então, quem trabalha em marketing tem que ter muita atenção às cores, ao que vai dizer, às palavras, né? Tudo isso tem significado. Até alimentação, né? Pior que isso, só convidar um indiano para vir ao Brasil e jantar numa churrascaria, né, professor? Então são coisas básicas, né, que o indiano não vai comer carne bovina, que é um respeito, nós temos que respeitar as diferenças. E claro, quando a gente está também num país do outro, a gente também tem que ser gentil e também ir um pouco além dos nossos hábitos comuns. Por exemplo, quando eu estava na China, eu também degustei gafanhoto e outros insetos. Eu não ia dizer não para tudo para eles. Não, eu tinha que ser também participar da vida deles. Os chineses, por exemplo, são muito simpáticos, né? Então, a gente também tem que ser simpáticos com relação a eles. Perfeito. Professor, eu quero saber um pouquinho mais sobre essas novas organizações geopolíticas que vêm acontecendo no mundo, mas isso daqui a pouquinho no próximo bloco. Agora, vamos fazer mais um intervalo. Você que nos assiste, não sai daí, voltamos já já. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos no mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar é preciso aprender o tempo todo. Pois a estação é tão diferente do que existe por aí que nem deveria ser chamada de escola. É mais do que isso. É uma experiência de vida. Aqui você não tem professores, mas facilitadores, sempre prontos a estimular o debate, a descoberta e o networking, que não é somente a troca de cartões, mas a troca de ideias. Desta forma, transforma cada minuto em um momento único. Walter Longo, líder do marketing nacional, assim se manifestou. Mas é a primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer essa escola. E eu confesso a vocês que deu, ao mesmo tempo, 2 sentimentos bons: inveja e orgulho. Né? Orgulho por ser brasileiro e inveja de ver uma obra tão grandiosa como essa feita em Curitiba. A gente separa normalmente as pessoas em 2 tipos de pessoas. As pessoas que pensam como Circo Garcia e as pessoas que pensam como Cirque du Soleil. Essa escola pensa como Cirque du Soleil. Essa escola pensa grandiosamente, né? Tem uma visão grandiosa dela. Então eu queria nada mais do que dar os parabéns a vocês, dizer que eu fiquei morrendo de inveja e morrendo de orgulho.
Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. Estamos de volta com o professor José Ricardo Martins, conversando sobre relações internacionais. Professor, a gente falou no bloco anterior sobre as transformações que o mundo vem passando, a nova organização geopolítica, revoluções como a Primavera Árabe, novos países como a independência agora do Sudão do Sul. Como o senhor analisa essa questão, principalmente ali no mundo árabe? Como o senhor vê o futuro desses países? Certo, Paula. A geopolítica é toda uma área de estudo muito vasta, muito complexa também, envolve muito interesses, né? E os países, claro, usam a geopolítica para os seus interesses, para o seu benefício próprio, né? Claro. Então, a geopolítica tem a ver com o poder, na verdade, usando o meio geográfico, né? Com suas riquezas, né? O povo que está nesse meio geográfico também, e usando como fonte de poder. Então, isso, resumidamente, grosseiramente, seria a geopolítica. O que está acontecendo no mundo árabe hoje, né, que se fala da revolução, né, da primavera árabe, é toda uma questão um pouco também fantasiosa, de certa maneira, mas eu gostaria, Paula, aproveitar o momento para resgatar um pouco, né, essa questão. Porque normalmente se liga o mundo árabe como governantes autoritários, ditadores, né? Mas se nós voltarmos um pouquinho na época do colonialismo, né? Quem colocava essas pessoas para governar, né? Existiam as tribos lá que conviviam, tinham a sua maneira de conviver, mas conviviam bem, às vezes não tão bem, isso é verdade, mas eles tinham a sua maneira de se organizar. Chegaram os ingleses, né? Elegeram uma família lá e seria o governante, seria o rei, por exemplo, né? Os americanos também. Então, são os europeus, né, que colocaram essas famílias ditadores para governar, para melhor controlar aquele povo. E assim que o petróleo pudesse, então, melhor fluir para a Europa, para os Estados Unidos, né, que seu povo tivesse controlado. Foi muito interessante essa questão do ditador egípcio Hosni Mubarak, né? Até antes os Estados Unidos nunca se referia a ele como ditador, era o presidente Mubarak, né? Depois começaram a dizer ditador. Os Estados Unidos apoiou o Hosni Mubarak até o final, porque era interessante que eles tivessem o poder controlando o seu povo, controlando o povo. Então, todo ano remetia milhões de dólares ao Egito, que eram aproveitados para manter o povo, para fortalecer o exército e manter o controle. Então, hoje em dia, isso viu-se que o povo percebeu que eles podiam sim ser atores importantes, né, e modificar a história. E assim começou em todos os países do norte da África, no Egito, né. Então alguns hoje já conseguiram resultados, como no Egito, mas outros ainda na Líbia, o resultado está por vir, ainda não se sabe. Mas existe muita hipocrisia. Por exemplo, o filho do ditador líbio, ele fez seu doutorado numa famosa escola de negócios da Inglaterra, vamos dizer o nome, a London School of Economics, né? Ele fez seu doutorado lá, eles e a família deles, eles patrocinam um instituto de democracia na Inglaterra. Tudo isso são questões que, enquanto eles estão beneficiando o Ocidente, ninguém questiona. O momento, de repente, a maré muda, então sim, eles se tornam ditadores, etc. Então, são
são personagens importantes do mundo, mesmo mundo acadêmico europeu, como o Anthony Giddens, por exemplo, que era o diretor lá, que aceitou o dinheiro deles para constituir e financiar o seu instituto de pesquisa na área de democracia pelo um ditador. Eu queria que o professor falasse um pouquinho sobre o estado do Paraná, como um ator subnacional, importante, quinto maior PIB do Brasil. Qual a representatividade do Paraná hoje? Certo. Olha, o Paraná também, não só os países, mas também os atores, nós chamamos de atores subnacionais, que são os estados, as províncias, né, até as municipalidades, são atores subnacionais, querem ter a sua voz, a sua vez na cena internacional. Com a globalização, só fazendo uma contextualização, a globalização tornou-se a economia dos países, das regiões, das empresas, de forma muito mais competitiva. A competição ficou muito mais acirrada. Então, os países, para se proteger dessa competição global, eles se reúnem em blocos regionais, se aproximam na sua região. A mesma coisa acontece com os estados, eles competem entre si, dentro da federação, mas eles também fazem parcerias para que possam melhor sobreviver a essa competição internacional. Então, o Paraná faz acordos importantes, né, na região, aqui no Mercosul, com a Argentina, com províncias argentinas, venezuelanas, né, com a província do Quebec no Canadá. Tem uma parceria muito sólida com uma região da França, que é a região chamada do Rhône-Alpes. Nessa região, até que se criou, em parceria com a França, com essa região francesa, a Escola do Leite e do Queijo em Ponta Grossa, em parceria com a Universidade Estadual de Ponta Grossa. E os franceses têm interesses em pesquisas também, em fontes de energia renováveis aqui no Brasil. Então, essas parcerias têm que ser benéficas para ambos os lados. Tem que ser, o Paraná recebe tecnologia e também tem o que oferecer em retorno. É assim que funciona. Então, o Paraná, de fato, o que está de fato precisando ao Paraná é centralizar um pouco mais essas várias políticas, vários acordos, através de uma secretaria de assuntos internacionais. Como o Estado de Santa Catarina já tem isso. Aqui está precisando um pouco também de centralizar as ações das várias secretarias. E essa secretaria, a exemplo do que eu falava antes do profissional internacional, que vai assessorar os vários departamentos de uma empresa, essa secretaria vai assessorar os vários departamentos, as várias secretarias do Estado do Paraná também, e vai pensar a inserção do Estado a longo prazo e de forma estratégica. É isso que, de fato, estaria precisando aqui no Estado do Paraná. Professor, muito obrigada pela entrevista, pela participação hoje conosco aqui no Gestão Eficaz. Muito obrigado, Paula, pela oportunidade. E você que esteve nos assistindo, muito obrigada pela companhia, mas o Gestão Eficaz de hoje está terminando. Se você tiver alguma dúvida ou quiser mandar sua sugestão para nós, o nosso e-mail é gestãoeficaz@ebs.edu.br. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.